Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à Coletiva do Juba. Vamos falar desse nosso tricolor aí, essas movimentações de mercado que estão acontecendo. Tem novidade boa aí que apareceu agora, de última hora, tá quentinha. Também tem sugestão que tá aparecendo pro São Paulo. Vai ser bem bacana, quero falar sobre o Mosquito, eu quero falar sobre Edenilson. Tem também os nomes já ventilados antigamente, como por exemplo o Rato e também o Mendonça. Tem uma atualização pra vocês aqui, vai ser bem legal, vem comigo. E antes disso, né, vou pedir pra que você que tá vendo aí pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, você vai fazer parte de um time aqui que só cresce e vai me deixar muito orgulhoso, vou ficar muito feliz com sua presença por aqui. Deixa aquele likeão pra dar aquela moral no vídeo, dá um like aí, chega agora lá, já bate o dedo no like. Se você não gostar depois do vídeo, você vai lá e se tira o like, não tem problema. Mas eu sei que você vai gostar porque eu faço aqui com muito carinho pra vocês aí, fico muito feliz, viu? De verdade mesmo, então vamos lá. Começou a Copa do Mundo, jogos já fervendo, mas pra nós, São Paulinos, enquanto o Brasil não entrar em campo, o que interessa mesmo é o tricolor paulista, né? E aí o São Paulo tem essa palhaçada, eu vou chamar de palhaçada, eu já estou bem nervoso com isso aí, que é o lance do Rogério Ceni não querer o Patrick. Segundo dizem, blá blá blá, pipipi. Sabemos que é verdade, mas o Rogério Ceni teria colocado o Patrick pra moeda de troca, onde o cara pode ir pro Santos pra ver um goleiro e o Lucas Pires. Ô gente, você aí que acha que conhece futebol, eu também acho que você conhece futebol, mas vem comigo, Lucas Pires, você consegue lembrar direitinho do rosto dele? A verdade mesmo, eu sei que vai ter meia dúzia que vai lembrar, mas a grande maioria não sabe quem é. Não sabe, eu não sei quem é. Eu sei, escalei lá no joguinho do reality game lá. Eu também coloquei, também lembro já de ter feito vídeos falando do Lucas Pires. Lembro do rosto do rapaz, mas assim, o que esse cara representa pro futebol, pro São Paulo pegar o Patrick? Tá, que eu não tô falando também aqui do Pelé, do Messi, não tô falando aqui também do Raí, não tô falando do Kaká. Tô falando também do Patrick, né? Convenhamos também, nada de outro mundo, gosto muito do futebol do Patrick, mas não é o Kaká. Agora, vamos pegar o Patrick, você pega a realidade, ele chegou no São Paulo, ele conseguiu fazer mais gols do que fazer no Inter, ele é o líder de desarmes pelo 4º ano consecutivo, sendo que no time do Rogério Ceni, o cara jogou no ataque, malandro. Ficou improvisado, correndo na subida, sempre jogando poucos minutos. E quando começava jogando, tinha que fazer gol da assistência, porque ia impreterivelmente ser substituído no segundo tempo. Aí agora, o São Paulo tá pegando esse cara, que depois do Caleri foi com certeza que o jogador mais importante do São Paulo na temporada, e tá oferecendo como moeda de troca por causa de um entreveiro babaca entre os dois ali no vestiário, um porque queria jogar e o outro que pensa que o rei mora na barriga dele. O Rogério pensa, tem certeza que o rei mora na barriga dele. E o Patrick simplesmente porque queria jogar. Também não pode chegar peitando, quero jogar, sou o cara aqui, vou jogar. Também não é por aí, tem que respeitar a hierarquia, tem que respeitar o seu técnico, apesar das imbecilidades do seu técnico, apesar dessas coisas que seu técnico faz, que é ridículo, concordo? Mas tem que respeitar. Agora o técnico também podia engolir um pouquinho o orgulho e fazer valer aquela máxima de que estaria ajudando o São Paulo. Rogério só não fala que tá ajudando o São Paulo, é mandando o Patrick, o seu segundo melhor jogador da temporada, embora. É assim que você vai ajudar o São Paulo com o seu orgulho. Nestor fica, Igor Gomes você quer que fique, assim como o Léo Pelé, Rafinha renovado e o Patrick vai embora. Então não venha com conversinha mais. E outra coisa também, falei do Lucas Pires, né? Agora, John, o goleiro reserva do Santos também, se tivesse essa ladainha toda aí pelo goleiro titular, o João, é o Pedro, João Pedro, não lembro agora, eu não vou lembrar também o nome, não interessa também que é goleiro do Santos, mas o goleiro do Santos ele é excelente, é verdade que o cara é excelente, fez partidas maravilhosas nesse ano, acompanhei bastante, e aí você tem que chegar e trocar lá, você não vai falar do Soteldo, você não vai falar do goleiro do titular, você vai falar do goleiro reserva e do lateral que joga mais que o Wellington, joga mais que o Igor Vinícius, joga mais do que talvez o Moreira, será que é melhor que o que nós temos lá? Então assim, é irritante do Rogério Ceni ficar no São Paulo com essas coisas, não está ajudando em absolutamente nada. E quando o São Paulo tenta ir buscar um jogador como o John reserva e como Luan Pires, lateral do Santos, que nem é realidade, não estou falando aqui do Léo, não estamos falando do Maurinho, não estamos falando de laterais que tiveram história no futebol, estamos falando de um jovem jogador que ninguém sabe ainda se vai dar certo no ano que vem, e o São Paulo está tão minúsculo, desse jeito,
Será que se o São Paulo estiver trocando o seu melhor... Vocês imaginem aí a situação do time do Corinthians que teve lá o Renato Augusto como um jogador que foi um dos melhores da temporada. Ou o Roger Guedes, ou esse Yuri Alberto. E os caras, o técnico dá uma briguinha lá com um jogador desse aí. Eles vêm pro São Paulo e oferecem um Renato Augusto, ou um Yuri Alberto, ou um Roger Guedes. Eles vêm trocar por 2 reservas nossos aqui. Ô São Paulo, me manda aí o Jandrei e o... Sabe? Me manda aí o Jandrei e o... Quem mais? E o Galopo. Me manda o Jandrei e o... André Anderson. São Paulo na hora ia mandar, mas ninguém é tão idiota de fazer isso a não ser o São Paulo. Só quem é o pagalante desse tipo de troca é o São Paulo. E agora que eu tô cansado já de falar desse nosso técnico e desses desmandos, as inutilidades que ele tem feito no comando do São Paulo, que ganhou poderes supremos, plenos lá pra comandar, e tudo que faz é coisas como, eu quero lá o goleiro reserva do Santos e também quero o lateral do Santos lá, que ninguém sabe se joga futebol ou não, e vamos trocar no Patrick e tal, meu melhor jogador do ano inteiro. Isso é ridículo, mas esse cara ficou renovado o seu contrato, teve seu contrato renovado. Esse cara está lá no São Paulo com poderes plenos agora para escolher tudo. Então o São Paulo está realmente indo, caminhando forte para um buraco e vai ter que trocar esse Rogério Ceni urgente, e eu trocaria agora. Mas vamos para o mercado da bola, que vai ser um assunto muito mais deliciosinho para nós trocarmos a ideia aqui. E o papo aqui é sério, hein? Não vem com brincadeira não. Vamos trocar uma ideia aqui depois da nossa tão aclamada pela crítica, né? Vinheta. Meus amigos, então é o seguinte, o São Paulo teve Edenilson do Internacional novamente oferecido, e agora os agentes do Edenilson ofereceram o jogador para o São Paulo Futebol Clube, uma vez que o São Paulo foi lá para o Sul e trouxe, né, o Nicão do Atlético, só que do Paraná, e quando foi para o Rio Grande do Sul trouxe o Patrick, e agora o Inter está querendo se livrar do Edenilson. Nós podemos pensar assim, pô, mas calma aí, um monte de aposentados, mas não é verdade, tanto que o Patrick jogou muito bem pelo São Paulo, e o Edenilson, ele poderia ter sim uma história, uma trajetória no São Paulo. Quando eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o Edenilson, quase que os caras vieram aqui. Então eu tô meio receoso de falar do Edenilson. Então eu traria o Edenilson mais como uma notícia, menos como uma opinião. O Edenilson Futebol Clube, lá do Inter, jogador do Futebol Clube não, né? Mas o Edenilson, ele foi oferecido pro Tricolor, e aí o São Paulo, na posição do Edenilson ali, vai perder o Igor Gomes. E tem também Nestor, que poderá ser vendido, não tem nada ainda, só Igor Gomes mesmo, tem Alisson, e aí você tem o Galopo, que talvez peça passagem nesse ano aqui. O São Paulo pode mudar o seu formativo colocando um segundo volante. Luan, Gabriel Neves e Pablo Maia vão brigar por talvez uma posição. Eu acho que é uma burrice, então talvez 2 desses jogando juntos seria melhor. Portanto, você teria Edenilson brigando posição ali com um Galopo, com o Alisson, com o Igor Gomes, que vai embora, não vou citar o Igor Gomes, e o Patrick, que está tendo problema ali no São Paulo. Portanto, talvez, se o Rogério Ceni der as Rogério Cenizadas dele, aí o São Paulo pode ficar precisando de jogador naquela posição. Quando me falam em trazer volante pro São Paulo, eu fico desesperado. Essa que é a verdade. Eu não acredito, eu não quero acreditar que o São Paulo está procurando por volante. Nem primeiro e nem segundo volante. Acho inaceitável, inadmissível e burro. Mas, vindo do São Paulo, né, que comprou o Orejuela por 14 milhões, devendo 10 pro Daniel Alves, e veio junto com o Juan Fran, não é mole não, né? Veio junto com 2 laterais direitos, sempre compras desse jeito. O São Paulo, quando o Rogério Ceni tinha lá Pablo Maia, Gabriel Neves, o Colorado, tinha o Luan, tinha todos os volantes que tinha no time, ele queria o Ronald do Fortaleza, segundo notícia, então fica desesperador assim de pensar, mas pode ser verdade que quer o Edenilson. E ele foi oferecido. Acho que é uma burrice, tá? Agora, vamos pensar, já que eu falei pra vocês dessa troca que o São Paulo tá oferecendo o Nicão, Patrick, alguns jogadores, Lisieiro, tudo como moeda de troca para reforçar o seu elenco, por que não você ir? Eu fiz um estudo aqui sobre o Mosquito, o Gustavo Mosquito, jogador que joga no Corinthians. Só pra vocês entenderem de onde saiu isso aqui do Mosquito. Eu vou falar pra vocês aqui uma coisinha agora. O Corinthians, ele tem lá, vai lá, ele tem o Yuri Alberto, que é o 9, né? E tem o Roger Guedes, que falou até pro VP, o ex-técnico lá, que não gostaria de jogar como camisa 9, quer jogar pelos flancos, lá pelas beiradas do campo, mas como um segundo atacante, não tanto quanto um jogador de ponta. E o Mosquito seria esse jogador de ponta que surgiu aí junto com o GP, que já vazou também, tá? Agora, não tá jogando lá no Corinthians. Agora você tem o Mosquito escanteado no time, se machucou e tem ficado muitas vezes no banco de reservas quando está disponível. E o
Corinthians, por sua vez, foi buscar, tá brigando com o São Paulo para ter o Mendonça, que é o Mendonça que o São Paulo está tentando trazer, mas numa condição boa para o São Paulo não ter que arcar com uma multa rescisória e sim num acordo com o Ceará. Então o Mendonça está muito próximo de fechar com o São Paulo, mas surgindo o Corinthians agora, já tendo até uma identificação com o jogador de outra época, que o Corinthians trouxe o jogador e fechou com ele, o Corinthians teria um outro jogador de beirada que talvez não fosse titular de Roger Guedes e Yuri Alberto. E o São Paulo também encara o Mendonça como um jogador para compor elenco e mudar a sua parte tática, uma vez que seu ataque está formado por Caleri e Luciano, e o Rogério não abre mão daquele tripé dele, onde faltariam jogadores para jogar num 4-3-3 legítimo com o terceiro atacante. Dito tudo isso, o Corinthians também está interessado na volta do Romero. Lembra do Romero que jogou com eles lá em 2017? Foi um dos protagonistas daquela campanha que o Carille foi campeão brasileiro, era Romero e Jô e tal. Esse Romero tá também no radar do Corinthians. Então o Corinthians hoje ele conta já com alguns jogadores que jogam por ali e também tendo Romero e Mendonça na pauta. Portanto, o Mosquito a cada dia que passa perde mais espaço nesse time aí. E o São Paulo uma vez estava com uma batata quente na mão chamada Jadson e o Corinthians estava com uma batata quente na mão chamada Alexandre Pato e eles... amiguinho, vem cá, outro que bateu um rolo aqui, pode ser bom pra todo mundo, coisa e tal. Eis que o Jadson virou ídolo dos caras lá. E o Pato, tudo bem que o São Paulo conta com uma escassez tenebrosa de títulos, mas também poderia ter virado ídolo de São Paulo. Muitos torcedores, inclusive, encaram o Pato como um jogador gente boa. Eu encaro como um jogador gente boa. Fez pelo São Paulo muito enquanto caráter, enquanto honra. Foi embora do São Paulo rescindido seu próprio contrato, não quebrou o São Paulo no meio em dívidas. É um jogador que no São Paulo, pelo menos, eu achei que sempre vestiu a camisa. Da segunda passagem, muito menos. Na primeira foi excelente. Então, naquele momento, foi interessantíssimo perder aquele peso morto do Jadson e receber um cara igual o Pato. E para eles também foi. Portanto, um time que conta com jogadores, N jogadores em posições assim diversas, e o São Paulo, que vocês podem dizer assim, mas não tem elenco, coisa. O São Paulo tem algumas joias da base, que o São Paulo pode sim bater um rolo com o Corinthians para poder ter um pouquinho mais de visibilidade. O São Paulo ele tem, só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, o Juan. O São Paulo tem o Caio. Eu não acho que o Caio seria legal trocar com o Corinthians. Mas o São Paulo tem, por exemplo, o Rodrigo Nestor. O São Paulo tem sim jogadores que podem interessar para o seu rival, que pode precisar muito mais de um meio-campista do que de um ponta, uma vez que ele está reforçando por ali. Então não seria o caso do São Paulo chegar e tentar algo diferente? Estou falando do Mosquito como uma grande de uma sugestão, mas poderia ser também nessa linha uma troca talvez com o Ferreirinha. Ferreirinha do Grêmio é muito mais difícil porque ali é titular, ali realmente joga, o Mosquito tá escanteado. O Marinho no Flamengo não vai jogar voltando o Bruno Henrique, porque compraram o Cebolinha, que hoje já é reserva de Pedro e Gabigol. Gabigol e Pedro, isso aí, Gabigol e Pedro. Então se você tem o ataque da seleção brasileira no Flamengo, o Bruno Henrique voltando, que é ídolo pra caramba lá, e o Cebolinha contratado por 70 milhões, onde que vai jogar o Marinho? Então quando o São Paulo fica com essa lenga-lenga pra fazer negociações e pra fazer trocas e pra fazer envolvimento de jogadores e tentar ir buscar o Centurion, tentar ir buscar o Rojas, tentar ir buscar o Kelvin, não dá pra você ir buscar um jogador que você sabe que vai pegar a camisa e pôr e jogar. E aí você usa assim suas moedas de troca, como talvez, Rogério Ceni, sejam os casos de Nicão e Patrick que vieram para mudar o São Paulo de patamar e com você com certeza não irão jogar? André Anderson servindo como moeda de troca, será que não seria uma boa, melhor do que o que tem acontecido? Você tem Patrick e Nicão, tem Lisieiro, você tem André Anderson, tudo como moeda de troca, você vai buscar Luan Pires e o goleiro reserva do Santos, o John? Está errado ou não tá, nação São Paulina? Tá errado ou não tá, torcedor? Fala pra mim que eu não tô maluco, eu quero muito saber. Fiquem junto comigo por aqui, se inscrevam no canal, deixa o like, vocês são muito bem-vindos, eu fico muito agradecido. E o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima, valeu!